Então, pessoal, boa noite para todo mundo. Nós vamos iniciar mais uma aula. A aula passada foi de emergências clínicas, né? E antes da gente entrar nas emergências traumáticas, hoje a gente vai ter a aula de choque circulatório. Vocês puderam perceber na última aula que a maioria das coisas que a gente faz durante o atendimento, e vocês vão ver também isso aí durante o atendimento de emergências traumáticas, tem sempre falando evitar o choque. Né? O que é esse choque? Não é o choque elétrico, não, é o choque circulatório. Basicamente, no primeiro atendimento, no primeiro socorro, né, no atendimento pré-hospitalar, todas as ações que a gente toma é para evitar que a vítima entre em estado de choque, beleza? Que é o choque circulatório, que é o que a gente vai ver hoje na aula. O que é o choque circulatório? Ele é a expressão clínica da falência circulatória aguda, que resulta na oferta insuficiente de oxigênio para os tecidos e induz o metabolismo anaeróbico ou anaeróbio, tá? As duas formas de falar tá correto, levando à morte celular. Como eu já falei para vocês, o nosso organismo, né? Ele precisa, todas as células do nosso organismo precisam de oxigênio. E como a gente já viu em anatomia, quem é responsável de levar o oxigênio a todas as células é o nosso sangue. Então, tudo que resulte em uma má perfusão, né, uma má circulação, a má chegada desse sangue rico em oxigênio em todo o nosso corpo, todos os nossos órgãos, desde a da pontinha dos dedos ou a órgãos nobres, né, o encéfalo, coração, pulmão, rim, fígado, independente, né, isso pode gerar essa falta de oxigenação pode gerar a morte dessas células, né? E qualquer problema nessa chegada de oxigênio através do sangue, a gente chama de choque, né? O nome completo seria choque circulatório, só que a gente geralmente só fala choque, ó, tá entrando em choque, né, a vítima. É uma condição de alta mortalidade que deve ser identificada e tratada imediatamente. Por isso que todos os procedimentos que a gente faz, tudo que a gente faz, é sempre visando a não deixar a vítima entrar em estado de choque. Basicamente, a gente tem 4 tipos de choque. É o choque hipovolêmico, o choque cardiogênico, o choque obstrutivo ou cardíaco extrínseco e o choque distributivo, beleza? É basicamente 4 tipos de choque que a gente tem. E nós vamos aprender sobre esses 4 tipos de choque, né? E como identificá-los e como tratá-los, né? Ou pelo menos diminuir a velocidade, né? Vamos dizer assim, que essa vítima vai entrar nesse estado de choque, né? Que ele é de alta mortalidade, né? Ele pode levar a vítima a óbito muito rápido. Então, por isso que a gente tenta, ao máximo, evitar que a vítima entre em estado de choque. Nós vamos ver a fundo isso aqui, né? No choque hipovolêmico, né? A gente tem 2 tipos de choque hipovolêmico, que é o hemorrágico, né? Onde a perda de sangue, né? Seja ele para o meio externo, né? Numa hemorragia externa, seja para o meio interno do próprio organismo, que é a hemorragia interna. E temos o choque hipovolêmico por perda de líquido do corpo, né? Seja ele o próprio plasma do sangue, né? Ou seja ele por perda de água mesmo, né? Perda de outros líquidos. Por exemplo, acontece por exemplo, a pessoa com diarreia, né? Ela tem uma perda de líquido muito grande, algum problema é, urinário, né? Sei lá, ela começa a excesso de diurese ali, né? E ela pode estar perdendo muito líquido e pode entrar num choque hipovolêmico, né? Por desidratação. Basicamente, o choque hipovolêmico, né? Vai ser a menor quantidade de líquido circulando no corpo. Aí nós temos o choque cardiogênico, né? O choque cardiogênico, ele é ligado diretamente, né, a nossa bomba injetora de sangue, que é o coração, né, seja por uma lesão cardíaca ou hipóxia, né, que é falta de oxigênio.
Nós temos aí o choque obstrutivo, né, ou cardíaco extrínseco, que é o que acontece basicamente algo que impeça mecanicamente, né, do coração ele bombear o sangue. Né? Por exemplo, aqui a gente tem um tamponamento cardíaco, a gente vai ver o que é isso, e o pneumotórax obstrutivo, como exemplos aqui. E dentro do choque distributivo, né, a gente tem aqui 3 tipos de choque, que é o choque séptico, né, muito conhecido aí por todo mundo, mas quase ninguém sabe que é isso. Passa muito na televisão, né? Quando determinada pessoa, um famoso, por exemplo, morre e passa na televisão que fulano morreu por infecção generalizada. Tá? Essa infecção generalizada é o choque séptico. Aí nós temos o choque anafilático, todo mundo conhece, né, que é o choque, é aquela reação alérgica, né, a determinado produto, pode ser uma picada de inseto, pode ser a ingestão de algum produto que a pessoa tem alergia. E nós temos o choque neurogênico. Esse daqui ele está ligado diretamente, né, a danos na medula, né, ou até mesmo no encéfalo. Mas vamos dar sequência, nós vamos entrar em cada um desses aqui. Eu vou tentar adiantar a aula, pessoal, porque está um pouquinho atrasada, mas peço que fiquem até o finalzinho, vai passar um pouquinho do horário. Dentro dos tipos de choque, então, que eu já comentei, nós temos o choque hipovolêmico, é o tipo mais frequente e é causado por débito cardíaco inadequado devido à redução do volume sanguíneo. Ele é dividido em hemorrágico e não hemorrágico. Esse débito sanguíneo, esse débito cardíaco, né, é esse retorno de sangue para o coração se encher e conseguir bombear sangue, né, novamente para todo o corpo. Então, esse retorno do sangue para o coração, para ele continuar se enchendo e bombeando, é isso aí que é o débito cardíaco. Ah, o choque hipovolêmico hemorrágico pode ser relacionado ao trauma, em que a hipovolemia devido à perda de sangue e destruição tecidual, ou não relacionado ao trauma, como ocorre no sangramento espontâneo por coagulopatia ou iatrogênico, que é adversidades ou complicações de algum tratamento, tá? Resultado de algum tratamento. Também por hemo, 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 nossa senhora, hemoptise maciça, que é a eliminação de sangue do trato respiratório pela tosse, e hemorragia digestiva, tá? Tanto alta quanto baixa, né? Tem hemorragia digestiva alta, onde o sangue ele é expulso geralmente aí por vômito, né? E a hemorragia digestiva baixa, né? Que geralmente o sangue ele é expulso nas fezes, né? Geralmente uma diarreia. Aí uma fotinha para vocês terem uma ideia, né, do que seria uma hemorragia que pode causar isso. Lembra que eu comentei com vocês em uma aula, né, que a gente vocês treinarem em casa para vocês terem noção dessa quantidade de sangue perdido, que o ser humano, basicamente um adulto, o peso normal, ele tem na faixa de 5 litros de sangue. Então, como é que vocês vão ter uma ideia para vocês terem noção de quanto sangue perdido? Pega uma garrafa de 2 litros, enche de água e joga no chão. E vê o tamanho que vai ter essa poça. Pra vocês treinarem ali para vocês e conseguirem identificar uma perda de sangue maciça, né? Depois nós vamos ver algumas porcentagens aí e o que causa, né, essa perda de sangue, tantos por cento de sangue perdido, que vocês vão ter uma noção aí para até mesmo identificar, né, em que situação, que estado que vai estar aquela vítima. No choque hipovolêmico não hemorrágico, a perda de volume pelo trato gastrointestinal, seja diarreia ou vômito, né, rins, excesso de diurético, estado hiperosmolar, hiperglicêmico, complicação do diabetes mellitus, né, perda para o terceiro espaço ou interstício, pancreatite aguda, obstrução intestinal, né, queimaduras e também hipertermia. O que é esse terceiro espaço ou interstício?
São espaços que existem, né, entre as células, entre os órgãos, né, entre as proteções dos órgãos, né, tem esse chamado de terceiro espaço. Antigamente, né, se chamava de terceiro espaço. Hoje é conhecido como interstício, né, e é uma estrutura cheia de cavidades preenchidas por líquido que recobre alguns órgãos. Então, às vezes, um sangramento em algum desses órgãos começa a perder, né, o sangue começa a extravasar desses órgãos e vai ocupando esses espaços, né, do interstício. Então, seria vamos dizer assim, um sequestro, né, chama-se sequestro de líquidos, né, sequestro desses líquidos, tanto aí pode ser pelo sangue ou algum outro tipo de líquido no corpo humano, né, ele já não volta mais a circular no sistema, né, normal, e essa perda de líquido para dentro desse espaço, né, faz aí gerar essa diminuição de líquidos no corpo, juntamente diminuição do plasma, né, do sangue ali, ele é basicamente ele faz parte de líquidos, águas, tem outros materiais misturados. Então essa perda de líquido faz com que reduza a quantidade de sangue também. Vai anotando as dúvidas aí, daqui a pouquinho eu libero para perguntas, tá, pessoal? O choque hipovolêmico em decorrência de hemorragia é dividido em classes, considerando a perda de sangue conforme tabela a seguir. Aí a gente tem aqui a classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4. Na classe 1, uma perda aí até de 750 ml, tá? Aproximadamente. Na classe 2, até, né, 1,5 litro, de 750 a 1,5 litro. Classe 3, de 1,5 litro a 2 litros. E na classe 4, maior que 2 litros, tá? Isso aqui a gente tem a porcentagem aqui, tá, pessoal? E isso aí, vamos dizer assim, a porcentagem nunca vai variar, né? A quantidade, ela pode variar, né, de acordo com o tamanho da vítima, né? Então, a gente pega aí como base um adulto, né? Um adulto estatura normal, peso normal aí, até uns 80 quilos, 1,70 m, vamos dizer assim, algo assim, entendeu? Então, a gente leva como base isso, só para vocês terem ideia. Então, na classe 1 aí, ó, até 15%, né, menor do que 15% de perda sanguínea, a gente tem uma frequência cardíaca menor de 100, porque aqui ainda, vocês vão ver depois os tipos de... como que se diz? Algumas classificações do choque, que o nosso organismo ele tenta compensar essa perda de líquido, né? Aí, aqui ainda, a gente não tem o organismo, por exemplo, o coração tentando compensar. Vocês podem ver que o batimento está abaixo de 100. Nos outros, vocês vão ver que o batimento vai aumentar. Frequência respiratória, basicamente normal, pouca coisa acelerada. Pressão arterial normal. Pulso, né, normal ou um pouco diminuída. Débito urinário, né? Porque lembrem que estamos falando aqui um geralzão de choque hipovolêmico hemorrágico, tá? Então, ou seja, se diminui, né, se aumenta a perda de sangue, vai diminuindo, né, a quantidade de saída de urina, porque o organismo ele tenta não deixar aquele líquido, né, que vai sendo jogado fora junto com a urina, sair do organismo. Ele tenta manter, né, para manter o organismo com líquido suficiente, né, para continuar nas funções normais. Estado neurológico, a pessoa já começa a se apresentar ansiosa. Isso aqui de reposição volêmica, isso aqui é mais avançado, tá? A gente não vai entrar nisso aqui não, beleza? Essa reposição volêmica a gente não vai entrar. Isso aqui, acho que tem até enfermeiro, o técnico de enfermagem, não sei, na turma, eles com certeza sabem, já ouviram falar ou sabem disso aqui, eu acredito que devem saber. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe não. Na classe 2 aqui, né, uma perda aí de 15 a 30%, né, de sangue. Os batimentos, a frequência cardíaca já fica maior que 100, tá? Porque o coração ele já começa a bombear mais sangue para tentar, né, compensar esse sangue que está sendo perdido por algum motivo, tá? A frequência respiratória aumenta, né? Porque vai ter que ter uma oxigenação maior, né? Quanto mais exercício a gente faz, não tem que aumentar a oxigenação. O coração ele está exercitando ali, ele está aumentando o exercício dele, então ele requer mais oxigênio. Por isso que aumenta aí
a frequência respiratória. Como ele está conseguindo ainda, o nosso organismo ele está conseguindo ainda fazer essa compensação, né? A pressão ainda se mantém normal. E a pressão de pulso, tá? Pressão arterial normal. A pressão de pulso já começa a diminuir, tá? As pressões periféricas, né? Porque assim é medido perifericamente, né? No caso do pulso, ela já começa a apresentar diminuída. Por quê? O nosso organismo ele tenta manter o maior fluxo sanguíneo, né? Para os órgãos nobres. O débito urinário também diminui, né? A pessoa já, a vítima já começa a se apresentar ansiosa, também começa a ficar um pouco letárgica. Na classe 3, né, eu aumento aí até 40% de perda sanguínea, os batimentos aumentam, maior do que 120, respiração consequente também aumenta, só que ele já está aumentando tanto e ele já não está conseguindo manter a pressão arterial, tá? Então, a pressão, tanto arterial quanto pulso, já apresenta-se diminuída e quase não tem volume urinário. A pessoa, a vítima, continua ansiosa e começa a ficar confusa. Acima de 40%, batimento já fica mais de 140. O coração na última mesmo tentando ao máximo, né, fazer sangue circular pelo organismo, porque o organismo ele entende que falta de sangue, falta de oxigenação, morte celular. Então, o coração vai para o máximo mesmo, acelera ao máximo. Mesma coisa da respiração, ao máximo. Pressão mantém-se diminuída, porque não está tendo volume suficiente para circular. Se não tem volume para circular, pressão diminui. Aqui o organismo já não perde nada de líquido, já não tem nem urina para sair, não perde nada de líquidos, retém tudo. E a pessoa já passa do confuso, né, para o letárgico novamente. Aqui ela já começa a rebaixar o nível de consciência. Tá? Vamos dar sequência. Relação, só para vocês terem uma noção, questão de fratura, como que é a perda de sangue em fraturas, tá? Relação entre fraturas e a perda sanguínea. Isso pode ser externo ou internamente mesmo, tá? Fraturas de costela, até 125 ml perdido de sangue. Rádio e una, né? 250 a 500 ml. Húmero, 750 ml. Tibia e fíbula, de 500 a 1 litro. 500 ml a 1 litro. Fêmur, de 1 a 2 litros. Por isso que fratura de fêmur é muito importante. E a de pelve, que eu já, inclusive, já comentei com vocês, por isso que não se pode mover muito a pelve. Lembra da aula de tanto análise primária quanto secundária, quando a gente tem que fazer uma análise na pelve, para a gente se identificar qualquer coisa, a gente para por causa disso, a gente pode aumentar o sangramento. O sangramento, né, hemorragia, por causa de fratura de pelve, a perda de sangue é maciça, é acima de 2 litros. Né? Aí se a gente pensar, voltar na tabelinha anterior, ela aqui, ó, acima de 2 litros, né? No fêmur, a gente pode perder até 2 litros. A gente já está chegando aqui na classe 3 aqui. Agora imagina onde pelve. É acima de 2 litros. A gente está chegando aqui e a gente pode perder a vítima muito rapidamente. Fratura de pelve é do and go, pegar e levar. Eu vou fechar na hipovolêmica e vou abrir para perguntas, tá, pessoal? Vamos só finalizar aqui, ó. Sinais e sintomas característicos: ansiedade e inquietação, náuseas e vômitos, boca, língua e lábios secos, sede intensa, tá? Vítima de hemorragia pede água toda hora, tá? Só que nós vamos ver no tratamento que a gente nunca deve dar nenhum líquido para a vítima, ou nem líquido, nem coisa para comer nada. A PA, que é a pressão arterial sistólica, lembra da sístole, que é a hora que o coração injeta, tá? Aqui a gente está verificando só a sistólica, tá? Lembra aí também daquela avaliação que eu expliquei para vocês, para a gente verificar na hora do avaliar a vítima, que a gente verifica só a pressão sistólica para andar mais rápido, né? Então a gente está avaliando só a pressão sistólica, ela é menor que 90, é aquela pressão máxima, tá, gente? Aquela que geralmente fica o normal 120, né? Ela já é menor que 90. E taquicardia, né? Coração batendo rapidão. Tem mais. Taquipneia, seguida de bradipineia com respiração rápida e profunda, tá? Taquipneia, né? Aquela respiração rapidona, bradipineia, respiração mais lenta,
né, e com respiração profunda. Enchimento capilar acima de 2 segundos, por isso que a gente faz aquele teste. O enchimento capilar aumentou de 2 segundos, é indicativo disso aí, ó. Por quê? Significa que o nosso organismo está desviando o sangue, né, para os órgãos nobres, né, e está deixando as periferias com a menor circulação de sangue. Então, por isso que a gente já tem, né, essas características aqui. Pele fria e úmida e pegajosa. Também, né, o sangue está sendo desviado para as partes internas do corpo, para os órgãos nobres. Então, a pele fica fria, úmida e pegajosa. Palidez ou cianose, né? Cianose é aquele roxeamento, principalmente ali de pontas de dedos, lábios, né, das extremidades. Olhos opacos e pupilas dilatadas, um grande indicativo também de hemorragia. Se você não vê aquela hemorragia externa, né, mas você notou naquela análise pupilar, na hora que você vai ver a simetria ou o estado que a pupila está, você nota que as luzes estão dilatadas, também é indicativo, tá, de hemorragia interna, porque às vezes você não está vendo aquele sangramento lá de fora, mas pode ser interno. Torpor e coma. O torpor, gente, ele é descrito como uma alteração de consciência, muitas vezes definido como uma letargia não acentuada, e é diferente de coma, apesar de por vezes ser visto como um coma moderado, mas ele, vamos dizer assim, ele é um passo, né, para chegar no coma. Isso aí é o torpor. Antes do cardiogênico, vou abrir para pergunta até o momento. Alguém quer fazer alguma perguntinha aí? Pode mandar via chat ou mandar via microfone mesmo. Se ninguém quiser, a gente vai dar sequência. Bom, para mim não está aparecendo que ninguém está digitando, então eu acredito que ninguém quer fazer pergunta. Então vamos na sequência. As perguntas só aparecem na hora da prova mesmo. Isso que a gente viu foi o choque hipovolêmico, né? Agora, o choque cardiogênico ocorre como consequência de uma falência da bomba cardíaca, resultando na incapacidade do coração de manter uma adequada perfusão tecidual, mesmo na presença de volume intravascular adequado. Ou seja, não há perda de volume, né, dentro das veias ali, volume intravascular. Continua tendo sangue, volume suficiente, mas, né, tem alguma falência, alguma coisa que o nosso coração, né, ele não está sendo capaz de injetar esse sangue para todo o corpo, né, de forma comum. Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, né, que é o IAM, afetando o ventrículo esquerdo, apresenta 74,5% das suas causas, né, desse choque cardiogênico. Beleza? Só relembrando aí, o miocárdio, gente, é o músculo do coração, tá? No trauma está relacionado à lesão que leva à falha no bombeamento ou enchimento cardíaco. No clínico está relacionado a arritmias, como por exemplo, angina, né, o infarto agudo miocárdico, e ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva. Tá? Isso aqui são só alguns, tá, gente? Os principais aqui, tem mais que pode causar isso. No caso da insuficiência cardíaca congestiva, ela acontece quando o coração não consegue enviar para o organismo o oxigênio necessário para o funcionamento de todos os tecidos e demais órgãos do corpo, tá? De alguma forma, não consegue fazer o bombeamento do sangue na quantidade necessária para transportar oxigênio. Isso aí que é o ICC, que é a insuficiência cardíaca congestiva. Aí entra um dos nossos videozinhos. Eu vou passar eles todos juntos depois, porque era para o som vir aqui. Só que não vai dar som. Deixa eu ver se consigo. Não é. Olha só. Não vai dar som, não, de qualquer forma. Então, eu vou saltar e depois eu passo esse videozinho aqui. Sinais e sintomas sintomas e características do choque cardiogênico, né? A hipertensão seguida de hipotensão, hipertensão, né? A pressão alta, hipotensão, a pressão baixa, beleza? Taquicardia seguida de bradicardia, o coração bate rápido demais, depois ele
desacelera. Dispneia, né? Dispneia é o quê? É que a pessoa não consegue respirar, é aquela falta de ar que dá, né? Sudorese, palidez cutânea, né? Palidez da pele, alteração neurológica, né? Comportamentais. Deixa eu ver aqui antes do choque obstrutivo. Vamos ver aqui o videozinho então, pessoal. Só tenham calma aí para mim, por favor, um pouquinho. IAM. Eu vou passar um videozinho para vocês entenderem o que é o infarto agudo do miocárdio. Felizmente nós vamos ter que fazer essas jogadas aqui mudando de computador, mas vai dar certinho no final. Entre mortos e feridos vão salvar-se todos. Só carregar aqui. Eu gostaria que vocês me falassem, pelo menos alguém, só me fala se tá vendo a tela do vídeo. Opa. Travou aqui, pessoal. Só um segundinho. Só um segundinho. Ó, agora vai. Dá para ver a tela? Sim, tá carregando. Beleza. Eu vou deixar ele passar um pouquinho, vou dar um pause só para ver se vai sair áudio. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, enfermeiro intensivista. Vamos falar de infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo é ocasionado aí pela obstrução coronária ou direita ou esquerda, fazendo com que o tecido miocárdico morra por falta de sangue arterial. Tá dando para ver o áudio, escutar o áudio? Tá. Tá, né? Então vou dar seguimento aqui. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, enfermeiro intensivista. Vamos falar de infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo é ocasionado aí pela obstrução coronária ou direita ou esquerda, fazendo com que o tecido miocárdico morra por falta de sangue arterial. A principal causa é a doença aterosclerótica, o depósito de gordura no interior da coronária, que vai diminuir e obstruir a luz do sangue arterial coronariano. A formação de trombos também é outra causa. Esse trombo ele pode se deslocar e ele pode servir aí como um tampão, impedindo a passagem de sangue arterial para fluxo de nutrição miocárdica. Todo mundo sabe que as células miocárdicas elas são altamente sensíveis à falta de oxigênio. Isso se reflete no paciente com uma dor aguda no peito, hipotensão, taquipneia, taquicardia. Em casos mais graves, evolução para choque cardiogênico, fibrilação ventricular e morte. É uma emergência médica que necessita ser prontamente atendida. Bom, pessoal, aqui, né, as coronárias são essas artériazinhas, né, que o coração, quando ele bombeia sangue para todo o organismo, ele bombeia sangue para ele também, tá? E por algum motivo, né, entupimento, alguma coisa, esse sangue deixa de chegar no músculo cardíaco, né, que é o miocárdio, essas células morrem. As células do músculo cardíaco, né, das células do miocárdio, ela tem um tempo de isquemia, né, de suporte à isquemia de no máximo 4 minutos, entendeu? Essa isquemia, o que, que é? Falta de oxigenação. Então, a partir de 4 minutos sem oxigenação, essas células já começam a morrer naquele ponto em que não está sendo irrigado, igual aqui, né? Ele ampliou o zoom aqui nessa artériazinha aqui e mostrou o entupimento. Tá vendo essa parte mais escura do coração? Então é isso aqui, ó. Essa parte é como se ela estivesse morrendo. Então o coração ele não consegue, né, bombear sangue corretamente, né? E é onde que acontece o infarto, beleza? Infarto agudo do miocárdio. Vamos voltar para a nossa apresentação. Volta aqui.
Vamos dar continuidade, então. Agora nós vamos passar para o choque obstrutivo. Ocorre devido à obstrução mecânica ao fluxo sanguíneo, o que gera redução do débito cardíaco e da perfusão, né? Esse retorno do sangue para o coração encher, né? E da perfusão. A perfusão é o sangue chegar, né? Nessas periferias. Então, a perfusão, tipo assim, onde que o sangue deve levar os nutrientes e oxigênio às células mesmo, tá? Então, ele não consegue perfundir essas células por falta de, né, a quantidade de sangue adequada. Achado sugestivo de choque obstrutivo, turgência de jugular sem edema pulmonar. Turgência de jugular, já mostrei para vocês, vou mostrar mais à frente também, né? Que é aquela, a jugular, ela se dilata, né? A jugular é essa veia que tem na lateral do pescoço, né? Ela é uma veia, né? Ela, na lateral do pescoço, ela fica dilatada, fica grossona. Causas de choque obstrutivo: tamponamento cardíaco, nós vamos ver uma fotinha ali depois do que é, que pode ser causado por trauma, uremia, câncer, doenças autoimunes, tuberculose. A uremia, para quem não sabe, é uma condição na qual os rins param de filtrar a ureia e outros componentes, resultando no acúmulo dessas substâncias na corrente sanguínea e assim intoxicando o organismo, tá? Obstrução do débito de ventrículo direito, tá? O VD ventrículo direito. Pode ser pelo pneumotórax hipertensivo, nós vamos ver um videozinho, o que é o pneumotórax hipertensivo. Ventilação mecânica com altos valores de PIP, tá? Esse PIP é a pressão nos pulmões no final de cada respiração, né? Na expiração. Não vou entrar em detalhes, não. Esse PIP, quando você faz essa respiração mecânica, é como se esse equipamento respirasse para a pessoa, tá? Então, às vezes, está com uma elevada pressão, pode causar, né, essa obstrução aí no coração. Aumento da pressão intratorácica, né? Isso que eu estava falando, desculpem. Obstrução extrínseca ou de estruturas adjacentes ao coração. Então, assim, próximos ao coração, né? Síndrome da veia cava superior, tumores medicinais. O mediastino, eu já comentei sobre isso, né? Um espaço que existe entre os dois pulmões ali. Às vezes algum tumor, né? Ou essa síndrome aí da veia cava superior pode estar comprimindo, né? O coração, fazendo com que ele não consiga bombear, né, o sangue adequadamente. Aqui, eu não consegui um videozinho do tamponamento cardíaco, mas eu vou explicar para vocês. O nosso coração, ele é envolvido por uma membrana. Essa membrana chama pericárdio, tá? Essa membrana é lubrificada, tudo mais, o coração bate dentro dela ali, ela é a conta certinha do coração. Por alguma lesão ou alguma doença onde o sangue extravase de dentro do coração, ele pode ficar preso dentro dessa membrana, que é um saquinho, né? Igual vocês estão vendo aqui, ó. E esse sangue vai enchendo e o coração ele vai perdendo espaço ali, ele não consegue se dilatar para se encher de sangue e contrair de novo, né? Para fazer enviar o sangue para o organismo, ou seja, ele não consegue fazer a sístole, porque ele não consegue entrar em diástole, naquele relaxamento, porque tem uma pressão muito grande do lado externo, né? O pericárdio está envolvendo ele, o pericárdio está cheio de sangue, né? E esse sangue dá pressão no coração e vai chegando no coração, ele fica ali em sístole e não consegue relaxar, ele não consegue entrar em diástole para conseguir bombear o sangue. Isso é o tamponamento cardíaco, tá, pessoal? Tem outras imagens aqui, ó. Dá para ver uma visão melhor agora de dentro do coração. Tá vendo em volta aqui o pericárdio, né? Aí ele começa a se encher de sangue, olha. Olha o que ele está fazendo, por exemplo, aqui no ventrículo, ó. Ele começa a empurrar o ventrículo, olha o que acontece. O ventrículo ele não consegue se encher para bombear o sangue. Tá vendo? A quantidade de sangue está entre o pericárdio e o miocárdio, que o miocárdio, lembrando, é o músculo do coração, o pericárdio, a membrana em volta. Então, ele não consegue injetar o sangue, beleza? Isso aí é o tamponamento cardíaco. Aí um outro exemplozinho, né?
o pericárdio normal, e aqui com o tamponamento, né? O coração é como ele entrasse em sístole, né? Ele contrai e não consegue relaxar para se encher de sangue. Isso é tamponamento cardíaco. Deixa eu só ver qual que é esse vídeo aqui que eu vou apresentar para vocês. Ah, tá, já sei. Esse daqui. Beleza. Já sei. Então, eu vou passar para vocês aqui esses dois videozinhos. O primeiro vídeo que eu vou passar para vocês é o embolia pulmonar, que a gente viu lá que pode causar o tamponamento. Vai? Cadê você, filho? Novamente peço desculpas por esses contratempos, mas no final irá tudo certinho. Tá sem áudio, hein? Não está o áudio? Não, tem Aí eu áudio não. não. Poxa. Aí eu magoei. Eu marquei aqui. Diferente das artérias, que contam com o coração Agora saiu? Ok. Agora saiu. Saiu o áudio, ok. Beleza. Aqui a gente está falando então da embolia pulmonar. por um período longo de tempo devido à cirurgia, gravidez, doença ou viagem, você corre o risco de desenvolver trombose venal profunda, ou TVP, uma condição em que os coágulos de sangue se formam numa veia profunda do corpo, normalmente a perna. Diferente das artérias, que contam com o coração para forçar o sangue através delas, as veias transportam o sangue com a ajuda de contrações musculares enquanto você se move e caminha. Veias também são válvulas que evitam que o sangue flua de volta e se acumule nos braços e pernas. Quando você está imobilizado por um longo período, sua circulação venosa se torna mais lenta. Como resultado, fatores coagulantes no sangue podem fazer com que o sangue em movimento lento se acumule, formando um coágulo sanguíneo ou trombo. Esta condição é chamada de trombose venal profunda, ou TVP. Sintomas comuns de TVP são inchaço da perna ou de uma veia da perna, dor ou sensibilidade na área, aquecimento crescente da pele e pele avermelhada ou descolorida. Lembrando que o que nos interessa aí no momento é a embolia, Em tá, alguns pessoal? casos de TVP, um coágulo pode se deslocar da veia profunda e entrar na corrente sanguínea. O coágulo viaja da veia profunda da perna através das veias do abdômen até o coração e, finalmente, se aloja na artéria pulmonar ou suas ramificações, bloqueando o fluxo de sangue aos pulmões. Esta condição, chamada embolia pulmonar, é muito séria e pode danificar permanentemente uma porção do pulmão. Se o coágulo for grande ou se houver muitos coágulos, a embolia pulmonar também pode levar à morte. Se você apresentar sintomas de embolia pulmonar, por favor, O restante que não interessa, não era só para ver o que vocês entenderem o que é a embolia pulmonar, tá, pessoal? E uma coisa interessante aqui, eu comentei na aula presencial que teve, né, sobre aquela questão de ficar muito tempo em pé, parado, né, que causa aqueles desmaios. Uma das coisas é esse retorno sanguíneo aqui, ó, que depende do movimento da musculatura e tudo mais, para que esse sangue retorne normalmente. Então,
vocês ficarem em pé muito tempo, por isso que dá aquele acúmulo de sangue nas partes baixas, né, reduzindo a quantidade de sangue no cérebro, causando desmaio. Para quem acompanhou a aula presencial, lembra que eu comentei isso aí. Vamos passar o outro videozinho aqui, que esse aqui é o mais interessante, que é o do pneumotórax hipertensivo. E nós vamos, inclusive, aprender a tratar o pneumotórax hipertensivo. Deixa eu só voltar aqui. Aí eu vou passar ele um pouquinho, vocês vão falar se está com áudio. Confirme aí se deu áudio. Tá sem áudio. Tem áudio? Vamos tentar de novo aqui. Durante a respiração normal, os pulmões expandem-se. Deu áudio agora? Beleza, pessoal. Vamos lá então. Durante a respiração normal, os pulmões expandem-se e contraem-se dentro da cavidade torácica. Os pulmões estão rodeados por duas camadas de tecido, como se fosse um punho empurrando para dentro um balão. O espaço entre as duas camadas, chamado cavidade pleural, é lubrificado para que os pulmões possam deslizar confortavelmente contra as paredes do tórax. Se entrar ar dentro desse espaço, é chamado um pneumotórax. Um tipo de pneumotórax, chamado pneumotórax traumático, pode ser provocado por uma lesão do tórax. Um traumatismo brusco ou penetrante do tórax pode causar um rasgo na superfície do pulmão, permitindo a entrada de ar na cavidade pleural e ficar ali retido. A bolsa de ar produz uma pressão excessiva sobre o pulmão, levando-o ao colapso. O pneumotórax espontâneo ocorre sem traumatismo como resultado de algumas doenças do pulmão, tais como asma, enfisema ou COPD. Pequenos sacos cheios de ar, chamados bolhas, podem aparecer nos pulmões. Se estas bolhas se rompem, podem liberar o ar para dentro da cavidade pleural. A pressão do ar retido leva o pulmão ao colapso. Contudo, o pneumotórax espontâneo pode surgir numa pessoa sem nenhum fator de risco óbvio ou qualquer doença. Esta situação é mais comum nos fumantes e nos homens entre os 20 e os 40 anos. Um pneumotórax sob tensão é uma complicação séria que pode surgir em qualquer pneumotórax. Se a bolsa de ar não consegue esvaziar e continua a crescer, a pressão aumentada na cavidade pleural pode empurrar o coração e os grandes vasos sanguíneos para o outro lado do peito. Quando esta deslocação se observa, causa uma grande queda na pressão sanguínea. É uma situação de risco de vida que requer atenção médica imediata. Ô, pessoal, esses vídeos também eu vou mandar para vocês, tá? Podem ficar tranquilos. Eu quero só chamar a atenção aqui, ó. Aí o pneumotórax hipertensivo é isso aqui, né? Esse acúmulo de ar aqui, ou pode ser de sangue também, tá? Que vai aqui entre a pleura, que é essa camada que envolve o coração, ó, desculpa, o pulmão, né? E o pulmão aqui, aí o que acontece? O pulmão ele não consegue se encher novamente e pode acontecer dele colabar. O que ele colabar? As paredes do lado de cá encontrar com a do lado de lá, ele fica colabado, ele se junta. E essa junção dele causa, né, empurra, né, o coração para o outro lado do peito. E esse empurrar o coração, né, atrapalha, né, ele a bombear, né, as artérias ali, as veias que vão para ele podem reduzir o fluxo sanguíneo e ele também pode ficar comprimido e não conseguir bombear, beleza? Isso é o pneumotórax hipertensivo. Inclusive, depois nós vamos aprender, algo muito simples de se conseguir no caso de trauma, né, por perfuração, de conseguir evitar que se aconteça isso daqui,
beleza? Nós vamos aprender mais à frente. Esses vídeos também eu vou mandar para vocês. Vamos dar sequência na nossa aula aqui. Então agora a gente vai para o choque distributivo. O choque distributivo, ele também é conhecido como vasogênico, tá? Então às vezes vocês podem ver falar distributivo, também pode às vezes ver falar vasogênico. É caracterizado pela presença de má distribuição do fluxo sanguíneo relacionado a uma inadequação entre a demanda tecidual e a oferta de oxigênio. Basicamente, pessoal, é a distribuição do sangue pelo corpo, por isso que é um choque distributivo, também chamado de vasogênico, porque ele é um má fluxo de sangue naquela chegada mesmo às células, naqueles pequenos vasos, tá? O sangue não chega corretamente às células, né, de acordo com o que elas precisam. Então, isso aí pode causar a morte dessas células. A má perfusão tecidual é resultado de vasodilatação periférica global, que leva à redução acentuada da pressão de enchimento capilar, comprometendo o fornecimento de oxigênio pelos capilares. O que seria essa vasodilatação? As nossas artérias, né, elas começam, artérias e veias, né, elas se dilatam e é como se aumentasse, né, o espaço por onde o sangue tem que passar. Então vamos pegar aí 5 litros de sangue. Ele estava passando, né, naqueles vasos, tudo que estava numa determinada espessura, né, e do nada aquela espessura aumenta demais, então aumenta o espaço para passar mais sangue. Então o líquido, né, a quantidade de sangue suficiente que tinha no organismo ali que estava adequado, já não consegue ser adequado, né? Tem mais espaço do que sangue circulando. Então não gera pressão para esse sangue perfundir as células, principalmente periféricas, né? O mais periférico começa a ser afetado primeiramente. Se isso continua, for piorando, né? Aí vamos dizer assim, a perfusão, até mesmo dos órgãos internos, que geralmente o nosso organismo tenta desviar o fluxo para ele, começa também a não receber sangue suficiente, porque aumentou o espaço por onde esse sangue passava. É como se vocês pegassem uma mangueira dessas de jardim, né, e ligar a torneira. Vocês vão ver que vai dar pressão, né, a água vai jogar longe. Aí se você colocar um tubo bem grosso na saída daquilo ali, vocês vão ver que na saída do tubo, aquela água já não vai sair com pressão, ela vai sair, vamos dizer assim, caindo, porque aumentou o espaço ali, aumentou a quantidade teria que aumentar a quantidade de sangue para dar pressão, ou quantidade de água, né, no exemplo que eu estou dando, para dar pressão. Então aumenta-se o espaço, mas não aumenta a quantidade de líquido. Então, é basicamente isso aí. É essa vasodilatação, né, generalizada, ou seja, em todo o organismo, né, faz aumentar o espaço e não ter sangue suficiente para circular. O choque distributivo ou vasogênico, uma observação, ocorre vasodilatação porque o mecanismo compensatório, vasoconstrição, que é o contrário da vasodilatação, não consegue atuar, já que a musculatura lisa vascular encontra-se lesada, não respondendo ao estímulo simpático. O que basicamente falou aqui? O nosso organismo ele faz um controle dessa vasodilatação, né, e dessa vasoconstrição. Né? Se ele quer aumentar essa pressão, por exemplo, ele faz a vasoconstrição, né? Diminui os espaços e dá mais sangue. É a mesma coisa se chegar na ponta da mangueira e colocar o dedo, diminuir aquela saída, não gera uma pressão, a água não vai mais longe. Isso seria mais ou menos a vasoconstrição, né? Que é o contrário da vasodilatação, que aumenta, né, o calibre daquele tubo onde é que estava passando essa água. No caso aí, esse tubo, né, são os vasos sanguíneos onde é que está passando o sangue. E por quê? O estímulo simpático, o nosso sistema simpático é aquele sistema, né, que o nosso encéfalo, né, ele controla sem que a gente tenha controle, ele faz aquilo ali automático, a gente não tem controle daquilo, né? Por exemplo, você não consegue controlar o seu coração bater, né? Você não consegue controlar os movimentos peristálticos, por exemplo, do seu intestino.
né? Então, isso aí é controlado, né, pelo sistema simpático. E essa musculatura, fala de músculo, essa musculatura musculatura lisa, né, é o nome desses músculos. Eles têm dentro, vamos dizer assim, nas nossos vasos, tem esses músculos que podem se contrair, né, fazendo essa vasoconstrição, ou se dilatar, fazendo essa vasodilatação, e é controlado pelo sistema simpático. Então, por algum motivo, né, por uma lesão na medula, ou por uma inflamação generalizada, alguma coisa do tipo, essa musculatura é lesionada, ou o contato entre o sistema simpático com essa musculatura é lesionado, então não tem esse controle. Então, o músculo, ele simplesmente relaxa. Então, quando ele relaxa, ele causa a vasodilatação. É basicamente isso aí que falou nesse texto. Se tiver dúvida, daqui a pouquinho a gente abre para dúvidas. O choque séptico é o exemplo clássico mais importante e mais prevalente do choque distributivo, levando a altas taxas de mortalidade, que variam entre 20% e 50%. O que é o choque séptico? Já falei para vocês, que é aquilo que todo mundo fala, que é a infecção generalizada. Nós vamos ver mais à frente aí o que significa isso aí. Entre outras causas, estão ainda o choque anafilático, né, que é aquele choque que é causado por alguma alergia a algum determinado substância, e o choque neurogênico, que é o que corta a comunicação, né, do sistema simpático, né, com o controle do organismo ali, que é uma lesão na medula. O choque distributivo neurogênico ocorre quando uma lesão medular interrompe a via do sistema nervoso simpático, que controla a musculatura lisa vascular, ocasionando uma vasodilatação, diminuição do retorno venoso, com consequente hipotensão, o que leva o paciente à morte. Né? Aí a gente está falando de TRM, é o trauma raquimedular, tá? É o trauma na coluna, né? que atinge a medula. Estado hipoglicemiantes e concussão cerebral. Concussão cerebral é pancada na cabeça, né? Basicamente, o que é isso? O nosso sistema simpático, a gente não tem controle dele, né? E esses comandos elétricos, eles passam, né, através da nossa medula, sai do nosso encéfalo, passa pela nossa medula para ir para os locais que tem que se atuar, né? Que ele tem que exercer alguma função. Então, alguma lesão, né, na medula, que é esse TRM, trauma raquimedular, alguma lesão na coluna que interrompa essa comunicação, né, do encéfalo com um determinado ponto aí que precisa ter esse controle, faz esses músculos relaxarem. E o que acontece? As veias, né, que dá esse retorno para o coração, elas se relaxam, elas dilatam, aumenta a quantidade de espaço, consequentemente tem que aumentar a quantidade de sangue dentro dessas veias. Então, o sangue não volta suficientemente para o coração ele conseguir bombear novamente para todo o organismo. Né? E se ele não consegue bombear para todo o organismo sangue suficiente, com isso a pressão arterial ela tende a cair, porque ele só consegue bombear menos sangue, e menos sangue causa menos pressão, né? E que causa essa queda de pressão, que é a hipotensão. Alguma pergunta sobre o neurogênico? No chat ou no microfone? Ou de algum assunto anterior? Posso dar sequência? Então, vou dar sequência. Uma observação aí, devido à perda do tônus simpático, a pele é quente e seca. Vocês vão ver mais à frente que, ao contrário dos outros choques, o choque neurogênico, ele tem essa diferenciação. Os outros choques, basicamente, a gente tem alguns sinais e sintomas que prevalecem e são iguais em todos. Já no choque neurogênico, a pele parece que está normal, tá? Ela se mantém quente, né? Porque não tem esse controle. Nos outros choques, tende-se a desviar o sangue das periferias, então a pele tende a ficar fria. Nesse choque aí, não tem esse desvio de sangue, então ela se mantém quente. Sinais e sintomas característicos, né, do neurogênio é a hipotensão,
bradicardia, batimento lento, né? Pele rosada e bem perfundida, né? Que é aquilo que eu falei, ela se mantém quente. Já o choque distributivo séptico, também chamado somente de choque séptico, acontece quando há uma complicação de uma infecção em que as toxinas podem iniciar uma resposta inflamatória no corpo inteiro. Outra situação que acontece é a vasodilatação. As toxinas liberadas no evento causam danos nas paredes dos vasos. Né? Esses danos nas paredes dos vasos causam essas vasodilatação, né? Por causa dessas toxinas que entram na corrente sanguínea, né? Através daquela infecção generalizada. Por isso que todo mundo fala e conhece como infecção generalizada. Né? O resultado dessas toxinas dessa infecção cai na corrente sanguínea, danificando aí as paredes dos vasos, né? Tanto artérias quanto veias e outros pequenos vasos são danificados e não consegue fazer essa vasoconstrição para manter a pressão, ocorre a vasodilatação, tem uma queda na pressão e com isso aí também queda na perfusão, né, dos órgãos. E o choque séptico, continuação. Além da vasodilatação periférica, ocorre também o extravasamento de fluidos capilares para os espaços intersticiais. Tá? Espaços intersticiais, aqueles espaços que existem, né, entre os órgãos, aquelas, geralmente tem líquidos lá dentro, começa, né, o sangue começa a perder plasma, né, para esses espaços também, diminuindo. Olha só, além de aumentar o espaço nos vasos, ou seja, precisaria de mais líquido lá para complementar aquilo ali, ainda tem a perda de fluido, né? a perda desses líquidos ainda para esses espaços intersticiais. Aí que só fala, né, que espaços intersticiais refere-se às pequenas áreas, orifícios ou espaços existentes na estrutura de um órgão ou tecido orgânico. Sinais e sintomas característicos do choque séptico. Hipotensão persistente, né? Ou seja, a pressão não sobe de jeito nenhum. Pele quente e ruborizada. Calafrios, febre, taquipneia e taquicardia. O rubor, tá, gente? É aquela vermelhidão da pele. Pode acontecer em qualquer área do corpo. Beleza. Agora, o choque anafilático ou o choque distributivo anafilático, que é basicamente aquela reação alérgica. É uma grave reação alérgica com risco de morte, que envolve diversos sistemas orgânicos. O choque anafilático ocorre quando a pessoa entra em contato com alguma substância que excita o sistema imunológico, fazendo com que ocorra uma reação exagerada do organismo. Além de sistemas comuns além de sintomas comuns como urticária, né, que as coceiras, podem ser graves considerando a probabilidade de desconforto respiratório até a obstrução das vias aéreas, que é o que a gente chama de edema de glote. Vou mostrar uns exemplozinhos para vocês aqui. No caso do choque anafilático, né, para que a pessoa tenha o choque anafilático, ela tem que ter reação bem grave a determinada substância. Geralmente é muito comum quando a pessoa é alérgica a determinada substância, beleza? Isso pode ser uma picada de inseto, né, igual acontece muito com picada de abelha, vocês já devem ter ouvido falar aí, pessoas que têm alergia, por exemplo, a amendoim, né? Então, aquela substância do amendoim ali pode gerar essa reação, né, exagerada do organismo. Tem muita gente que tem reação alérgica muito graves a frutos do mar, por exemplo. Né? Tem gente que não pode nem passar perto de um camarão. Eu tenho dó desse pessoal, porque o camarãozinho é gostoso demais. Né? Aqui alguns exemplos, né? Notem aqui, ó, língua, né, e lábio bem inchados, tá? Inchaços nas pálpebras, né? Lábios, né? Olha aqui, as reações também podem ser vistas na pele, né? Aqueles vermelhidão que dá, aquelas, o pessoal chama de calombo, né? Que dá. Faz alguns exemplozinhos aqui. Olha a língua desse cidadão, como é que tá aqui, olha.
inchaço na língua, olha as pálpebras, lábios. Essa aqui ficou parecendo até aquela atriz Angelina Jolie, né? Aqui nós temos aqui, ó, o prurido, né? Edema de pálpebra. E aqui o edema de glote, né? A glote, ela é por onde o ar passa ali na nossa garganta. Ela tá aqui, né? Também chamada de epiglote, né? Isso aqui pode inchar e tamponar aqui, ó, a passagem do ar, ou seja, a via aérea, ela não fica mais pérvia, né? Então o ar não consegue entrar nos pulmões ou entra com muita dificuldade. Isso aqui é casos seríssimos, tá? Dica, por exemplo, em caso de ataque de abelhas, né? Mesmo que a pessoa não tenha alergia, mas o excesso de picadas pode causar edema de glote. E o que acontece? As abelhas, abelha e marimbondo também, vespas, né? Elas atacam a região da cabeça de qualquer animal, tá? Eu já trabalhei muito com enxames de abelhas e a gente sempre percebe a maior parte do ataque é na região da cabeça. Então, região da cabeça, próximo à glote, pode causar um inchaço aqui, o inchaço da glote causar o edema de glote, né? O edema é inchaço. Então, pode causar esse edema na glote. Então, uma dica, em caso de ataque de abelhas, mesmo que vocês levem muita ferroada nas costas, puxa a blusa e tampa a cabeça, tá? E sai de perto. Geralmente as abelhas, elas têm um raio de ação de até 300 metros. Então, num caso de ataque de abelha, tampar a cabeça e sair de perto. Pregada que vocês já levaram, já levou. Se você continuar levando durante o percurso, beleza. Mas dê preferência para tampar a cabeça para evitar edema de glote. Detalhe, eu aprendi isso aqui e falo para vocês, da pior maneira possível. A gente vê em desenho todo mundo pulando dentro d'água, né? Ou jogando água nas pessoas. Não adianta, tá, pessoal? Pulei dentro d'água a vez que eu fui atacado por abelha e eu não consigo ficar sem respirar por muito tempo, então eu tinha que respirar. Quando eu voltava à superfície, acho que dobrava a quantidade de abelha na minha cabeça. Então, é sair de perto mesmo. Como eu falei, o raio de ação delas, 300 metros no máximo. Então, sai de perto, nunca pule dentro d'água, porque além do que você corre o risco de se afogar. Isso foi só uma diquinha a mais, tá, pessoal? Vamos dar sequência aqui. Sinais e sintomas característicos do choque anafilático. Pele avermelhada com coceira ou queimação, edema de face e língua, edema, volto a falar que é inchaço, né? Respiração ruidosa e difícil, tá? Por quê? Porque tem esse inchaço na região da glote aqui, né? Então, causa esses ruídos, né? E dificulta a respiração. Hipotensão arterial, a pressão tende a cair, pulso fraco, tontura, palidez e cianose aqui, aquele arroxeamento, principalmente das periferias, e pode levar, inclusive, ao coma. Agora, primeiro aí, perguntas, rapidão, deixa eu ver, chat, microfone, 5 segundinhos, 4, 3, 2, 1, ninguém. Vamos na sequência. Aqui, sinais e sintomas gerais. Depois vocês vão notar que no caso do choque neurogênico é diferente, tá? Taquicardia, né? Sinais precoces que aparecem logo após, né, o choque ou antes do choque se instalar, né? Taquicardia, pulso fraco, preenchimento capilar maior que 2 segundos, palidez cutânea, vasoconstrição cutânea, né, aquela cianose, sudorese, pele fria. Sinais tardios que vão aparecer aí com o tempo, depois que o choque se instalar completamente, né? Hipotensão arterial, taquipneia, alterações neurológicas, né? Alterações comportamentais. Aí tem um quadrinho aqui, ó. Aí vocês vão ver aqui, ó. Aqui eu tenho os sinais. Aqui, demais, são os demais choques. E aqui eu tenho um exclusivo para o choque neurogênico, porque ele é todo ao contrário. Por quê? Porque esse choque aqui, ele é causado na medula, aquela comunicação entre o sistema simpático com o organismo ou com a parte que ele precisa de controlar, né?
Então, a temperatura, no caso do neurogênico, ela é quente e seca. Já as demais é fria e pegajosa, porque esse sangue ele tem que ser desviado, né, das periferias. Coloração, rosada, porque a pele está bem perfundida. Já que é pálido e cianótico, porque o sangue, né, ele tá sendo desviado ali das periferias. Pressão arterial mantém-se diminuída, porque aqui não tem vasodilatação, então a pressão ela diminui de qualquer forma. Nível de consciência, geralmente a pessoa está lúcida, no caso do neurogênio, e nos demais a pessoa começa a ter alterações do nível de consciência. O enchimento capilar, no caso do neurogênio, geralmente é normal. Já nos demais, isso aqui geralmente, tá? Não significa que ele não possa ser maior do que 2 segundos também não, tá, gente? Nos demais, ele é retardado, ele é maior do que 2 segundos o enchimento capilar. Frequência cardíaca, né? No caso do neurogênico, dá uma bradicardia, o coração bate mais lento. E no caso dos demais, o coração tenta compensar, então ele bate mais rápido, um ataque cardíaco. No caso aqui da pele pálida cianótica, né? No choque séptico, a pele fica pálida e rendilhada. Eu vou mostrar para vocês uma foto depois aqui o que é essa rendilhada. No choque cardiogênico, outra coisa que a gente nota, né, é a turgência de jugular, né, e estertores. Esses estertores, gente, é aquele ruído que dá na respiração, tá? Isso chamado de estertores. E no choque anafilático, né, edema generalizado, ou seja, inchaço generalizado no corpo, prurido e eritema. Vou mostrar para vocês aqui o que é prurido e eritema. Olha a pele rendilhada aí, ó. Pele rendilhada, ela acontece no choque séptico. Ao contrário dos outros choques, né, que a pele fica mais cianótica, né, no choque séptico, né, ela fica rendilhada. Comum, né, ficar rendilhada. Aqui a turgência de jugular, que eu inclusive já mostrei para vocês, né? Turgência de jugular, né, que é a extensão ali da jugular, distensão da jugular, desculpa. Prurido é isso aqui, ó. Beleza? Eritema, né, são esses vermelhidões assim, essas manchinhas vermelhas. Agora, dentro do choque, né, a gente viu os tipos de choque. Vou dar uma pausinha aqui. Perguntas. Nós vimos os tipos de choque. Se vocês acharam que estava complicado, vai complicar um pouquinho. Mas no final é tudo facinho, tudo tranquilo, gente. A gente tem que entender para saber como agir. Por isso que primeiro, antes da aula de trauma, eu passo sobre choque. Por quê? Se na aula de emergências clínicas a gente sempre fala que tem que se evitar o choque, na de trauma, então, nem se fala. Então, a gente tem que entender o que é o choque primeiro, para a gente dar sequência. Alguma pergunta? 5 segundinhos. 4, 3, 2, 1. Então, vamos dar sequência. No final da aula também a gente abre mais perguntas. Agora a gente vai falar das categorias do choque. O choque de qualquer tipo, tá, gente? Geral. Pode ser classificado em uma das 3 categorias. Compensado, descompensado ou irreversível, com base nos sintomas e dos sinais e sintomas que o paciente está experimentando. É o que ele está passando ali, o que ele está nos demonstrando, né? Ou seja, a gente tem 3 categorias. O choque compensado, o choque descompensado e o choque irreversível. Independente se ele é cardiogênico, se ele é hipovolêmico, não é o tipo de choque que eu estou falando agora, tá, pessoal? Basicamente, eu vou explicar tudo à frente. Lembra que eu falei que o nosso organismo ele tenta compensar? Quando a pessoa está em choque, o nosso organismo ele consegue compensar, então ele é um choque compensado. Só que o organismo ele tentando compensar, não só o coração, vários outros órgãos tentam compensar o que o choque está causando, independente de qual choque é. Só que chega um momento que tudo que você força demais danifica. Então, chega um momento que ele não consegue mais compensar, aí acontece o choque descompensado. E quando ele está descompensado aqui, vai só piorando a situação, ele se transforma em irreversível. Vamos ver direitinho o que é. O choque compensado. O choque compensado ocorre quando a disfunção do coração, vasos sanguíneos ou volume sanguíneo pode ser coberta por um dos outros sistemas. O coração faz isso aumentando a taxa na qual bombeia o sangue e os vasos sanguíneos
podem reprimir, né, ou seja, eles vão se contrair, que é a vasoconstrição, e aumentar a quantidade de pressão que atinge os órgãos, né? Só para vocês entenderem, é como se eu tentando... a água da Copasa, por exemplo, eu estou com a mangueira aberta, a água da Copasa começa a diminuir a pressão. E eu estava precisando de molhar minha horta, eu preciso de molhar 2 metros na frente. Só que a mangueira não chega e a água não está dando pressão. O que eu faço? Eu meto o dedo na frente, né? Então, ou seja, ele tenta contrair, né, as artérias ali, as veias, os vasos, né, para diminuir o espaço ali e aumentar o fluxo. Né? Outra coisa, a torneira estava meio aberta, aí a pressão da rua diminui. Aí o que eu faço? Eu corro lá na torneira e aumento, né, a vazão da torneira. É basicamente isso aí que o coração está tentando fazer, né, para aumentar esse fluxo sanguíneo. Espero que assim, os exemplos estejam claros. Os sinais de choque compensado são frequência cardíaca elevada, porque o coração está tentando, né, injetar mais sangue. A pressão arterial sistólica acima de 90, ou seja, ela não baixou ainda porque está compensado, o coração está conseguindo compensar. Então ela fica acima de 90, a pressão sistólica, aquela pressão maior, né? E o estado mental, por enquanto, é normal ainda. O choque compensado pode não apresentar sintomas. Alguns pacientes podem sentir palpitação, falta de ar, fadiga ou outros sintomas inespecíficos, né? Ou vagos, né? Sintomas assim, que não tem a ver um com o outro. Já o choque descompensado ocorre quando os outros sistemas do corpo não podem mais cobrir completamente o sistema com defeito. É como se você trabalha num setor, né, e 2 pessoas pegaram Covid. Beleza, vocês pegam as outras pessoas que estavam fazendo outras funções e eles começam a acumular funções. Eles começam a dar conta do trabalho dessas 2 pessoas que estão com Covid. Só que o que acontece? A Covid começa a aumentar e mais funcionários começam a pegar Covid. Chega um momento, né, que os funcionários começam a acumular tantas funções que eles não vão dar conta do trabalho. Né? Basicamente, é isso aí que está acontecendo. Isso geralmente ocorre gradualmente, à medida que o sistema danificado perde lentamente a função ou o sistema que está cobrindo o sistema com defeito começa a desgastar. A hipotensão é o principal sinal de choque descompensado. O choque não é descompensado até que a hipotensão ou a disfunção orgânica esteja presente, tá? Ou seja, enquanto não está tendo disfunção orgânica nenhuma, está continuando tudo trabalhando normal, mesmo que seja tudo aceleradaço, mas está conseguindo cobrir, está funcionando normal, né? E não tem hipotensão, porque o coração não conseguindo bombear sangue suficiente, ainda não, né, não se instalou o choque descompensado. Começou a acontecer isso, começou falhas nos outros órgãos, a pressão começou a baixar, né? Então começou a se instalar o choque descompensado. Os sintomas do choque descompensado são confusão, sudorese, calafrios, alterações na visão, sonolência, fadiga extrema. Aí vocês podem pensar aí dessa fadiga extrema, sonolência, o que é? Seu organismo, às vezes por fora você não praticou exercício. Quando você pratica muito exercício, você chega em casa, não bate aquele fadiga, aquele cansaço, aquela vontade de dormir. Só que isso está acontecendo dentro do seu organismo. Seu organismo está gastando uma energia extraordinária para tentar compensar. Então, por isso que vai causando essa fadiga, sonolência extrema aí. E no caso do choque irreversível, ocorre quando a morte é iminente. O paciente geralmente fica inconsciente, a hipotensão pode ser grave e a frequência cardíaca começa a diminuir se a taquicardia estiver presente anteriormente. Por quê? Às vezes ela já está em bradicardia, mas se ela está em taquicardia, vai chegar um momento que o coração já não tem mais nada para bombear ali e ele vai entrando em bradicardia. E quando ele chega no ponto irreversível, é que realmente, né, aquela vítima não tem jeito mais. Tá? Dentro de um primeiro socorro mais simples, não se tem nada, né, para tentar fazer. Já dentro de um APH mais avançado, né, vai ter ali infusão de volume, né, vai infundir volume na vítima, vai entrar com drogas, né, e tudo mais, mas pode também, mesmo assim, chegar nesse choque irreversível. Então, vai chegar num ponto que, infelizmente, não tem jeito mais, e nesse caso,
trágico, mas vocês vão ver a vítima indo a óbito, tá? Pode acontecer e acontece com muita frequência, pessoal. Principalmente quando há demora no atendimento. Deixa eu ver só o que é isso aqui. Opa. Deixa eu passar esse videozinho para vocês aqui. Novamente, um segundinho, pessoal. Aqui é um geralzão nesse vídeo sobre choque circulatório. Às vezes pode ter alguma coisa que eu não falei. Só um segundinho. Tá rolando um áudio? Tá sem áudio. Beleza? Toda vez a primeira tentativa sempre acontece isso, não sei porquê. Agora vai. Vasos sanguíneos dilatados, criando uma capa. Agora deu, não deu? Hein, pessoal? Deu aí o áudio agora, ó? O choque é uma síndrome clínica deu. característica. Beleza, então vamos lá, presta atenção aí. Se o vídeo ficar falho, pessoal, não precisa falar não, é só que depois eu vou mandar os vídeos para vocês, é só por causa da gravação também, porque às vezes pode ser a internet de vocês também tá um pouquinho lenta e pode acontecer isso. Então vamos lá. O choque é uma síndrome clínica caracterizada por um quadro de hipoperfusão sistêmica aguda, devido a uma incapacidade do sistema circulatório de atender às demandas metabólicas dos diversos tecidos. As causas fisiológicas do choque são batimentos cardíacos falhos, perda de volume de sangue, vasos sanguíneos dilatados, criando uma capacidade vascular recipiente, sendo muito grande para ser preenchida com o sangue disponível. Os sintomas se apresentam em 3 fases: choque compensado, choque descompensado e choque irreversível. Na primeira fase, o paciente apresenta batimentos cardíacos aumentados, respiração aumentada e constrição da circulação periférica, que resulta em pele pálida e fria. Em crianças, pode-se fazer o teste do tempo de enchimento capilar. Já no choque descompensado, os sintomas apresentados são baixo volume sanguíneo ou alta perfusão. Os sintomas incluem também febre baixa. No choque irreversível, a perfusão para os órgãos não pode ser reparada e ocorre dano celular, especialmente no fígado e nos rins. Mesmo que os sinais vitais sejam recuperados, órgãos danificados permanentemente podem causar a morte. Os tipos mais importantes de choque são choque hipovolêmico, causado por hemorragia incontrolada, interna, externa ou ambas, ou por perda de plasma em grandes queimaduras ou acidentes automobilísticos. Choque cardiogênico ocorre durante o infarto do miocárdio. Músculo cardíaco danificado ou mau funcionamento elétrico diminuem a frequência das contrações do coração, causando arritmias. Choque neurogênico pode resultar da dilatação descontrolada de vasos sanguíneos, devido à paralisia de nervos ou lesões na medula. Não há perda de sangue, mas a dilatação dos vasos sanguíneos aumenta a capacidade do sistema circulatório, e o sangue disponível não pode mais preenchê-lo. A sepse, infecção generalizada, choque anafilático ou reação alérgica grave podem causar choque, devido à dilatação dos vasos sanguíneos. Então é isso aí, pessoal. Deixa eu tirar ele aqui. Vamos voltar à minha apresentação. Vamos lá. Progressão do choque. Choque compensado, né? Nos sinais vitais aqui, ó, a progressão é essa aqui, ó, de cima para baixo, tá? Então, no choque compensado, a pressão arterial continua normal, frequência cardíaca normal ou ligeiramente aumentada, né? Taquipneia e o enchimento, tempo de enchimento capilar, esse TSE aqui, tempo de enchimento capilar maior que 2 segundos. Sinais vitais, tá? Sinais e sintomas: mãos e pés frios, mucosas pálidas, inquietação, ansiedade, né? E oligúrgia. Esse oligúrgia eu esqueci de pesquisar o que é. Fiz a pesquisa aqui e passo para vocês. Eu não lembro o que é isso, não. Choque descompensado, né? Aí passa para o choque descompensado. Diminuição da pressão arterial, frequência cardíaca aumentada, maior que 120,
frequência respiratória de 30, maior, né, maior que 30 até 40. Os sinais e sintomas: pele fria e pegajosa, mucosas pálidas ou cianóticas, fraqueza profunda, né? Isso aqui para nós, aumenta esse negócio do metabolismo aqui não vai interferir para a gente. Ansiedade, pulso periférico diminuído ou ausente. Aí ela pode evoluir para o choque irreversível, hipotensão profunda, às vezes a gente não consegue nem aferir a pressão da vítima, rebaixamento do nível de consciência, né? O lactato também aqui para a gente não interfere. Isso aqui depois eu vou só comentar o que é isso aqui, mas para a gente não interfere não, isso aqui é mais clínico, para médico. Conduta geral de tratamento: manter as vias aéreas pérvias, administrar oxigênio, controlar hemorragias externas, aquecer a vítima com manta luminizada e ou cobertor, remover roupas molhadas de água, sangue, etc., da vítima para prevenir hipotermia, imobilizar fraturas, não oferecer nada para a vítima ingerir, aplicar compressa fria sobre possível local de hemorragia interna, não aplique compressas diretamente sobre a pele, monitorar sinais vitais e nível de consciência. Notem que o que a gente aprendeu nas avaliações lá do XABCDE, vocês notaram que a gente está sempre tentando evitar algum tipo de choque? Via aérea pérvia, controlar hemorragias, depois lá identificou fraturas, imobilizar fraturas, que nós vamos aprender ainda. Nós vamos aprender, por exemplo, no caso do evitar, né, ou diminuir aí o pneumotórax hipertensivo, né? Olha só, na letrinha E, que a gente faz a remoção ali, ó, das roupas molhadas da vítima, né? A gente expõe a vítima e faz ali o aquecimento dela, né? Também é tudo evitando o choque. Tudo que a gente faz naquele primeiro atendimento, né, naquele XABCDE, no primeiro momento ali, é tentando evitar o choque, e também durante a análise secundária, o que a gente identifica ali também para se evitar o choque, como mobilizar fraturas e coisas do tipo. E, né, isso aqui a gente está falando das condutas gerais, e por fim, monitorar sinais vitais e nível de consciência, permanentemente até a chegada, né, no hospital ou a entrega aí para outra equipe, que também vai manter fazendo isso aqui. Dúvidas, pessoal? Aqui estamos finalizando a aula. Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Ou me falem como é que foi a aula? Tranquilo? Se não tiver dúvida, eu vou parar a gravação e a gente continua conversando mais um pouquinho. Então, beleza. Deixa eu parar a gravação aqui.